Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, aí na sua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja acompanhando a Escola Bíblica Especial. É um prazer recebê-lo para mais um estudo, na verdade hoje o último estudo da série Modo Missão. Nós vamos conversar hoje sobre uma comunidade com uma esperança segura. O que nos move enquanto cristãos deveria ser ou é a nossa esperança. Pedro, ao escrever uma das suas cartas, ele diz que nós deveríamos ter a capacidade de responder sobre a razão da nossa esperança. Tanto Pedro lá, quanto agora aqui nas cartas pastorais, a esperança também, uma comunidade firmada, segura na esperança, é uma comunidade que vive em missão. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para conversarmos sobre o último tema, uma comunidade com uma esperança segura aqui na Escola Bíblica Especial, nessa série de lições Modo Missão. Nós sabemos que essa série de lição foi um marco para a nossa instituição, para a promessa. Foi um estudo importante, a gente percebeu nos comentários, ao longo desses 11 estudos que tivemos até aqui. E hoje nós estamos aqui chegando a esse último estudo. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com a sua igreja local, convide mais pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus para estar junto com a gente aqui acompanhando esse conteúdo. Deixa aí o seu joinha, é sempre importante para nós aqui da TV Viva a Promessa e também aqui para o programa Escola Bíblica Especial. Para isso, para esse último estudo, nós estamos aqui, eu estou novamente, acho que é, se eu não me engano, a segunda lição que nós fazemos dessa série Modo Missão, juntamente com o pastor Adelmilson. É um prazer recebê-lo, pastor. Seja muito bem-vindo novamente a esse espaço para a gente conversar um pouco mais sobre esse estudo. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, povo promessista. Paz do Senhor, Júnior, pastor Júnior. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. E a alegria também de concluirmos este importante estudo para a Igreja Adventista da Promessa. Você que está nos acompanhando, desde a lição de número 1, onde estamos falando sobre as cartas pastorais, com o foco na missão da igreja. A igreja existe para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. E a Igreja Adventista da Promessa parou ou usou esse trimestre para trazer edificação, abrir os olhos da igreja e focar, pastor Júnior, não no futuro, mas na eternidade. Eu acho que a gente dá esse salto para a eternidade, porque os filhos de Deus, eles não vivem para o futuro tão somente, mas eles vivem para a eternidade. Quando a gente prega o Evangelho, nós estamos alterando a eternidade. Amém. Pastor Adelmilson, essa sua fala ela é muito providencial aqui, porque o pessoal aí da nossa equipe da TV Viva a Promessa colocou no Instagram uma pergunta. O que você achou da série Uma Igreja em Modo Missão? Aliás, se você quiser acessar o nosso Instagram, ainda dá tempo de você responder. Compartilha com a gente qual foi o impacto desses estudos na sua igreja local. Tem alguns comentários interessantes aqui, ó. O Patrick, ele falou assim, reflexo sobre não ser uma igreja em manutenção, mas uma igreja que avança. Aqui uma irmã, Esther Caroline, mudança urgente para a missão continuar. Um outro perfil aqui, ó, Lice Silva, despertamento. Márcia Diniz, precisamos ter mais visão de missão e menos visão da igreja como templo. Um outro aqui, ó, pastor Joel promessista, maravilhosa lição na igreja onde pastoreio. Alguns comentários aqui que a gente destacou agora, você que está nos acompanhando aí, se você, um desses aqui estiver nos assistindo, vai aí o nosso abraço, obrigado por sua participação e todos os demais que têm participado aqui e também lá no nosso canal no Instagram.
Mas, pastor, a gente está fechando esse estudo, como você bem disse aí, apontando a igreja para a sua missão. Acho que é importante hoje a gente fazer esse resumo da importância desse estudo aqui, desses 12 estudos, a gente vai fazer o último daqui a pouco, para essa percepção da igreja, para esse olhar para a eternidade, como o senhor falou, o senhor citou agora. Qual foi a importância, como essa lição marca a nossa Igreja Adventista da Promessa nesse tempo? Júnior, irmão, irmã, a Igreja Adventista da Promessa, com a graça de Deus, ao longo aí desses 92 anos, caminhando para 92 anos, nós fomos marcados também pela missão, ou pela evangelização, como as pessoas costumam dizer. Então, a Igreja da Promessa é uma igreja que ela cumpre o ID de Jesus, ela evangeliza, ela prega o Evangelho de Jesus. Tá? Isso é fato. Uma vez que a nossa igreja sai do Nordeste, vem para o Sudeste, Sul, Centro-Oeste e alcança outros países. Agora, no final da gestão, 2020, 2023, no primeiro trimestre, segundo trimestre de 2023, Então, ou seja, nesses primeiros 6 meses agora, nós tiramos um tempo, especialmente nesses últimos 3 meses, para focarmos na missão da igreja. Eu penso que os nossos olhos, Júnior, eles apontam para aquilo que a gente enxerga nas Escrituras, que é uma vocação histórica da Igreja Adventista da Promessa. A igreja precisa cumprir a missão de Deus. A missão é de Deus, ele funda uma igreja, ou ele faz surgir uma igreja em Atos capítulo 2, por obra do Espírito, e esta igreja cumpre a missão de quem? De Deus. Então, tudo que nós estamos fazendo é como se a gente parasse para fazer uma retrospectiva da própria denominação. Nós fazemos a missão. Agora, nós queremos fazer a missão de forma muito mais focada, intencional. E isso nós já expressamos naquele projeto 2032, onde nós queremos alcançar os 5 continentes, nós queremos plantar 100 novas igrejas, formar 100 pastores e alcançar 100.000 adventistas da promessa nesses próximos 10 anos, ou seja, até o centenário da igreja. Então, esse estudo vem reforçar o que a igreja é, o que a igreja está fazendo e a intenção da igreja. E aqui eu termino essa primeira fala afirmando a vocês que uma janela, na minha leitura, uma grande janela foi aberta para a Igreja Adventista da Promessa. E ao abrir esta janela, nós ouvimos, ou nós lemos, ou nós enxergamos, como se Deus estivesse nos dizendo assim, olha, Igreja da Promessa, é hora de avançar para os continentes, para os países, para as fronteiras, a começar da sua igreja local. Então, o povo promessista estuda essa lição para esse impulso para a missão. Queremos chegar, sim, ao centenário da igreja com milhares de adventistas da promessa espalhados para o mundo inteiro. E começa na igreja local. Pastor, o diácono, diaconisa, presbítero, o jovem, o adolescente, todos nós estamos engajados nessa missão. Muito bem, pastor. Você que está aí nos acompanhando, eu acho que essa percepção é uma percepção que a gente precisa espalhar para os nossos irmãos, a gente precisa divulgar, a gente precisa se animar no sentido de viver de tal forma que as nossas igrejas caminhem para o modo missão. Aí vale a pena olhar de novo esses estudos, ter esse material assim, sempre à mão, outros materiais que já temos ou que vão surgir para avançarmos no sentido dessa capacitação de pastores, líderes e os discípulos de Jesus em geral. Mas, pastor, nós chegamos aqui ao último estudo, uma comunidade com uma esperança segura. O texto bíblico ele é muito conhecido daqueles que amam as Sagradas Escrituras, é um grande missionário, um grande teólogo, escrevendo aqui para o amado Timóteo, e ele vai dizer aqui no texto base, o famoso, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo, ele está chegando ao final do seu ministério, e aí quando eu estava vendo isso aqui,
a gente está diante do fato de que, citando um outro autor mais contemporâneo da teologia, né, que não é que a igreja tem uma missão, é a missão que tem uma igreja, né? É a grande missão de Deus e Deus escolhe esse caminho através da igreja. Parece que esse Paulo, apóstolo, teólogo e missionário, ele entende isso até o fim da sua carreira. Ele está terminando a carreira e ele está apontando que ele cumpriu a missão, mas aí eu acho que ele aponta para o ponto central daquilo que ele viveu ao longo da sua história, e aí para citar o próprio Paulo, né, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que se a nossa vida se resumisse aqui, seríamos os mais infelizes dos homens. A questão da esperança, ela talvez é o último tema, mas talvez é um dos propulsores que mais motivam a missão, é entender essa esperança segura e futura que nos aguarda em Cristo Jesus, mesmo diante da morte. E aí agora a gente entra aqui nos aspectos que a lição decide nos apresentar, né? Como Paulo lidou com isso nessa apresentação final dos últimos versos de 2 Timóteo capítulo 2. E aí Paulo a lição vai nos conduzir sobre as adversidades, sobre as pessoas que estão com Paulo e sobre a morte. Como a esperança vai funcionar nesse contexto. A primeira questão, focada justamente no verso 7, que é esse texto já lido aqui, ela nos pede para identificar as metáforas utilizadas por Paulo para se referir às adversidades da carreira cristã. Como é que está em perspectiva a esperança de Paulo diante das diversas adversidades que ele passou ao longo da sua carreira? Enquanto você falava, Júnior, eu pensei num exemplo daquele pastor Francis Chan, pastor americano. Em uma das palestras, ele meio que coloca na linha do tempo o que nós vivemos aqui e o que nós temos a viver na eternidade. Então ele consegue localizar ali os anos de existência de um ser humano e a eternidade. E ele disse que muitos trocam esses poucos anos aqui pela eternidade. E nós deveríamos aproveitar bem esse tempo aqui para que tenhamos a eternidade. Então, nós temos infinitamente mais aqui do que aqui. E às vezes por conta do tempo, por conta do percurso, das adversidades, como você falou, a gente compromete a eternidade. E aí, eu gostaria de trazer para essa ideia que nós temos especialmente em Paulo. Meu irmão, minha irmã, se você checar na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, Filipenses, enfim, as cartas de Paulo, ele vai comparar a vida cristã com uma maratona. Então, a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida rápida. Eu acho que uma maratona, você que é bom de maratona, hein, Júnior? Tem quantos quilômetros mais ou menos? Eu acho que uns 42 talvez? Maratona tem 42. 42. Eu só fiz 5K até hoje. Olha aí, meia maratona devem ser 21 quilômetros, né? Então, vamos comparar uma maratona, 42 quilômetros. A jornada cristã, irmãos e irmãs, é uma maratona, dura a vida toda. E muitas pessoas, por conta das adversidades, dos problemas que são normais na trajetória ou na corrida cristã, elas abandonam a fé, abandonam a igreja, não desenvolvem os dons que o Espírito deu a ela. Então, o apóstolo Paulo vai comparar a nossa carreira, né, ou a nossa jornada, como esta maratona. E ele vai trazer, então, aqui, especialmente no texto básico que nós lemos, combati um bom combate. Então, aqui, ele vai dizer que a metáfora, uma comparação, a nossa jornada cristã, ela é comparada a um soldado corajoso. Ele combate, ele luta. E aqui, Júnior, eu acho que é importante a gente fazer uma referência que o crente, depois de maduro, o irmão, escolhe as batalhas. Uhum. Porque tem gente que entra em qualquer luta, em qualquer batalha. Tem gente que entra em qualquer conflito.
Depois de entendermos a jornada cristã, meu irmão, minha irmã, nós vamos escolher as batalhas. Esta batalha do Senhor, né? Lembra-se do que Davi ouviu de Abigail? Tu lutas as lutas do Senhor. Essa luta é do Senhor, então nós vamos entrar nessa luta. Essa luta não é do Senhor, a gente não vai entrar. Nós somos um soldado. A jornada cristã, ela é comparada a um soldado corajoso, mas precisamos escolher as lutas do Senhor, lutas que têm relação direta com o reino de Deus. E a segunda metáfora ou comparação é esse atleta, esse corredor perseverante. Ou seja, ele não vai correr em 10 segundos a vida. Isso aí é para a gente que começa a jornada cristã e abandona no mês seguinte, no ano seguinte. É gente que vai correr uma maratona, ou seja, durante toda a vida. É necessário perseverança. E, por fim, ele vai comparar a um administrador fiel. Então, quais são as comparações ou as metáforas? Soldado corajoso, corredor perseverante e um administrador fiel. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente encontra aqui nesse primeiro comentário. Muito bem, pastor. Na segunda questão, esse homem que faz a maratona, participa da corrida, luta o bom combate e guarda a fé, ele é, por excelência, a gente acompanha nas cartas e em Atos, principalmente, ele é, por excelência, um missionário teólogo ou um teólogo missionário, né? E ele constrói essa metáfora e penso que ele aponta para o fato de que em toda a carreira, em todas as batalhas, e guardando a fé, ele alcança ele está sempre em vista da esperança e na certeza de que ele está fazendo aquilo que Deus chamou que ele fizesse. Essa lição que traz para a gente essa esperança não retira o fato de que haverá adversidades, por isso vai ser preciso o combate, vai ser preciso a corrida, vai ser preciso ter fidelidade, lutar contra as coisas que vão competir para que a gente desista de algum desses aspectos. As próximas duas lições, na verdade, as próximas duas perguntas, na verdade, né, vão dizer que esse homem em missão, ele não é sozinho, ele depende de uma equipe. Não que ele dependa, esse homem depende absolutamente de Deus, mas há pessoas que caminham lado a lado, umas contribuindo para que a caminhada avance, outras puxando, quase que pedindo para que ele desistisse, trazendo para ele desânimo. Na segunda questão, a gente fala primeiro dos apoiadores. Vamos lá, então. Eu acho que a lição aqui poderia ter deixado os que ferem na segunda e os apoiadores na terceira, para a gente terminar com eles, com os apoiadores. Mas vamos seguir aqui. Qual a importância de haver pessoas apoiadoras na jornada missionária da igreja? E aí aqui é focado nesses textos finais de 2 Timóteo 4, 9, 11 a 13, 19 a 21. Qual a importância de que existam pessoas que apoiem esse pastor Timóteo, esse pastor Paulo, para que a missão aconteça? Quando nós chegamos aqui já ao final da vida do apóstolo Paulo, né, o capítulo 4, a impressão que nós temos é que Paulo está fazendo uma retrospectiva da vida, uma revisão de vida. É como se ele olhasse pelo retrovisor e enxergasse muita coisa, né? Então ele vai mostrar que ele correu a corrida e eu penso que essa corrida tem um propósito, né? Paulo tem um propósito definido. Isso é importante. Todo crente, todo irmão, toda irmã precisa ter um propósito definido. Deus não nos chamou para uma demanda. Deus nos chamou para um propósito. Ele tem um propósito definido para a gente. Paulo tinha um propósito. E na segunda pergunta, pastor Mendes, sobre os apoiadores. Eu acho assim, nós estamos aqui, olha, nós estamos no estúdio da TV Viva Promessa, o irmão, a irmã, o pastor, o líder, você está na sala da sua casa, no quarto, talvez no escritório, no momento em que você está acompanhando a nossa lição bíblica, e existem pessoas na nossa vida que estão nos ajudando, nos apoiando, colocando o ombro embaixo. Por exemplo, a nossa família em primeiro lugar, né?
Eu trabalho na igreja há 30 anos. Quem tem nos ajudado sempre? Quem tem me ajudado? A Angélica, o Pedrinho, que é o meu filho, a Aninha. E você também, a Paula, o Rafael, o João. Sim. Quando você retorna para casa depois de uma viagem, de reuniões, depois de gravar a lição, enfim, você tem uma família apoiadora. Então nós temos a família consanguínea que nos apoia, mas nós temos a família da fé também. Nós temos irmãos e irmãs de caminhada. São essas pessoas que nos ajudam a completar a corrida. E Paulo vai mencionar esse pessoal aqui. Então, nessa retrospectiva de Paulo, ele vai mencionar os irmãos importantíssimos, né? Irmãs importantíssimas na caminhada cristã, porque essas pessoas nos ajudam no cumprimento deste propósito que Deus nos deu. E Paulo reconhece isso nesses irmãos. Inclusive, ele vai citar esses irmãos aqui, 2 Timóteo 4, 9, 4 do 11 ao 13 e do 19 ao 21. Então, ele cita aqui inúmeros irmãos e irmãs que ajudaram a ele na caminhada. A impressão que eu tenho, pastor Mendes, que para Paulo é assim, irmão tem endereço. Irmão tem endereço, né? Romanos 16, ele vai dar o endereço de muitos irmãos ali. Então, sim, Paulo não faz uma corrida solo, irmão e irmã. Ele não é uma pessoa sozinha. Ele é uma pessoa que é amparada pelos os irmãos da fé, missionários e missionárias. E é assim que nós vencemos. O reino, a jornada cristã, o reino de Deus, a missão de Deus, é uma missão de amigos e amigas, de irmãos de caminhada cristã, de gente que ora, de gente que contribui, de gente que luta, de gente que releva as nossas falhas, para que a gente possa cumprir a missão. Eu terminaria assim a minha fala aqui nessa segunda pergunta, dizendo que alguns irmãos são como andaime, Júnior. Uhum. Eles fornecem assim o degrau, o ombro, né, para você pisar, porque o Júnior precisa enxergar mais longe. Então, você tem irmãos que são andaimes, né? Ele é suporte para a caminhada cristã. Só que quando termina o prédio, a gente desmonta o andaime e guarda. E o andaime não reclama. Júnior, eu fui usado para essa construção, eu sou tão importante. O andaime é andaime. Ele entende que ele é usado para construção. Foi usado nesse tempo. O Júnior conseguiu enxergar do outro lado do rio, do outro lado do muro, enxergar pela janela, e assim a missão de Deus é cumprida. Então, se Deus colocou você para ser um ajudador, uma ajudadora, ajude sem reclamar, ajude de todo o coração. Se Deus colocou o pastor Adelmilson para amparar, para ajudar o ministério do Júnior, nós vamos ajudar também sem reclamação, sem murmuração. E assim o Júnior pode me ajudar também, porque o reino de Deus é um reino formado por discípulos e discípulas que estão para fazer a vontade dele e não a sua própria vontade. Pastor, se você me permitir, eu vou dar uma caminhada aqui, você sabe que é um tema que muito me chama a atenção, porque para ficar nesses apoiadores, eu acho bonito Paulo nesse texto, falar, toma Marcos e traze-o contigo. Ele quer ver Marcos porque ele fala, porque ele me é muito útil para o ministério. Marcos, no começo do ministério de Paulo, na primeira viagem missionária, é um jovem garoto que deixa o processo no meio e há uma crise entre ele e Barnabé por conta de Marcos e eles se afastam. Mas esse experiente plantador missionário aqui, ele traz para perto a geração mais nova, ele compreendeu a geração mais nova, Marcos amadureceu. Eu penso que a promessa, ela vive um momento, toda geração enfrenta isso, mas de forma especial, a gente tem essa a necessidade de que as nossas lideranças compreendam esse Marcos e entendam a utilidade dele para o ministério. Eles são apoiadores também. Paulo talvez teve um momento que foi difícil ali e eles se afastaram, mas chegou um momento porque Marcos está aqui agora, mas ele continua mais novo que Paulo. Ele continua sendo de uma outra geração, mas aqui, no final da vida, Paulo vira assim, Marcos é importante para o ministério. Ali atrás a gente se separou, mas hoje ele é um apoiador. Penso que igrejas locais precisam compreender, olhar para essa moçada, para os Marcos, e também perceberem que eles são apoiadores do ministério. Tô muito apaixonado aqui na minha fala. Não, Júnior, eu acho que é isso mesmo. Existem Marcos que estão espalhados pela Igreja da Promessa e outras igrejas evangélicas, e às vezes nós que já temos aí mais de 50, no meu caso,
a gente tem uma tendência muito, muito particular, é da nossa época, é o nosso couro, a nossa pele é de rinoceronte, não é? Então, assim, a gente não sente muito esses reveses da vida, mas Marcos, olha, meu irmão, isso que o Júnior falou é muito sério. Marcos abandona o apóstolo Paulo na Panfilha por conta de enfermidades, de lutas. Eu sempre gosto de comparar, Júnior, que ele ficou com saudade do culto do MJ, né? E tá lá, e o pessoal muito sério lá e tal. Ele disse assim, olha, mas lá no MJ nós temos um culto empolgado, a convenção dos jovens, enfim, o grupo de amigos, o pessoal da pizza, e ele desiste. Por alguma circunstância, ele desiste. Só que Paulo também amadurece nesse sentido. Veja que Paulo tem um problema sério com Barnabé. Sim. E depois Paulo chega à maturidade também nesse aspecto. Espera aí, um garoto que abandonou há 15, 20, 30 anos atrás, agora ele também amadureceu, agora ele se tornou uma pessoa adulta, não é? Então, se algum jovem ficou na caminhada, às vezes até amigos mais jovens que você, meu irmão, minha irmã, quem sabe neste sábado, Júnior, vamos pegar aqui o celular, a gente manda mensagem para tantos lugares, vamos lembrar de João Marcos, vamos lembrar de outros que ficaram na caminhada, aí vamos fazer uma ligação, vamos enviar uma mensagem. Quem sabe o Espírito vai usar, não é esse exemplo que você está nos dando agora, Júnior, para a gente trazer de volta alguns que ficaram na caminhada. E depois a gente vai observar, Marcos se tornou uma pessoa importantíssima na igreja cristã. Uhum. Né? E isso dependeu muito da sensibilidade do apóstolo Paulo, a maturidade do próprio Marcos na caminhada cristã. Eu acho que o Espírito faz este movimento no sentido de resgatarmos aqueles que ficam para trás também, especialmente esse pessoal mais novo. E eu não falo depreciando, eu estou dizendo que a pessoa mais nova ela não tem a maturidade do Adelmilson, do Júnior. Sim. E se não tiver alguém que estenda a mão, pode ser que a gente esteja deixando um grande secretário, né, para trás, o secretário para apóstolo Pedro, para apóstolo Paulo, como foi Marcos. Muito bem, pastor. Vamos seguir aqui, porque agora a gente tem que falar daqueles que feriram o apóstolo. Além de apoiadores, Paulo teve também pessoas que o feriram. Como ele lidou com essas pessoas? A partir aqui dos versos 10, 14 a 17 do capítulo 4 desta segunda carta. Uhum. Eu gostaria não sei se o nosso tempo permite aqui, algumas leituras rápidas. Sim, aqui. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu vou fazer essa leitura e depois eu entro no comentário propriamente dito da terceira pergunta. Diz assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, olha o destaque, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Atos, capítulo 20, verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando eu olho para o apóstolo Paulo, e a gente sabe que é o maior plantador de igrejas de todos os tempos, o maior teólogo, o maior missionário. Então, Paulo, a gente usa Paulo como exemplo, né? Porque é um homem que se dedicou muito à plantação de igrejas, de novas comunidades, bem como fazer teologia prática, além de ter reflexões profundas sobre o evangelho e a revelação de Jesus. Agora, Paulo, a impressão que eu tenho é que Paulo, ele vive com propósito. Ele tem um propósito definido. Ele entendeu no caminho de Damasco, né? Ele entendeu Atos capítulo 9. Segundo ponto, Paulo vive por princípios. Por princípios. Então, quando uma pessoa agride Paulo, quando uma pessoa delata Paulo, quando uma pessoa ela
desanima e abandona o ministério, ao invés de Paulo ficar desanimado, ir para casa, entregar a missão, entregar a credencial, você encontra um Paulo focadinho, primeiro no seu propósito, segundo no princípio. Você não encontra Paulo ficando desanimado por conta das circunstâncias ou de pessoas que desistem da fé. E aí, um outro destaque, Paulo não vai dar dedo em riste nas pessoas também, inclusive destratando as pessoas. Você vai encontrar Paulo tratando com amor as pessoas, inclusive procurando trazer de volta aqueles que combatem o evangelho. Então o apóstolo Paulo tem, definido um propósito. Ele tem também princípios. Eu vivo por propósito, eu vivo por princípios. E no princípio do apóstolo Paulo, como ele trata essas pessoas? Com amor. Qual é o remédio para gente ruim, para gente má? É o amor de Deus. É o evangelho da graça. E por fim, Paulo vai viver com perseverança. Mas eu gostaria só de destacar os princípios. Paulo continua com os princípios cristãos, amando as pessoas, orientando as pessoas, trazendo de volta, inclusive traz Marcos de volta. Por quê? Porque Paulo tem princípios definidos por Deus. Será que nós também hoje não deveríamos ser pautados pelo propósito de Deus, pelos princípios do evangelho e viver com perseverança? E nesse caso, quando a gente é criticado na igreja, a gente vai abandonar a função, vai entregar o cargo, vai ficar desanimado, vai abandonar a igreja, ou nós vamos continuar admoestando as pessoas, orientando as pessoas, falando com amor e seguindo na caminhada cristã. O que acontece quando você é emparedado, é criticado, e às vezes são críticas injustas, e às vezes você é deixado para trás por uma questão pessoal, injusta. Aí de repente você pode pensar assim, eu vou abandonar tudo isso, ninguém me considera. Irmão, irmã, quem trabalha por demanda, quem trabalha para ser reconhecido, quem trabalha para cumprir tarefas, sempre vai ficar chateado com o abandono, quando as pessoas nos deixam de lado. Mas quando você trabalha por um princípio, por um propósito definido por Deus, você pode ficar sentido, mas você continua a caminhada cristã. Foi isso que Paulo fez. O que Paulo fez com gente ruim? Paulo tratou com amor. Paulo continuou a caminhada, continuou perseverante. E é por isso que Paulo pode encher o pulmão e falar para o mundo inteiro: gente, eu estou combatendo o bom combate, eu encerro a minha carreira, mas eu não guardo as mágoas, eu guardo a fé. Eu não guardo a amargura, mas o amadurecimento. Então Paulo chega ao final da vida como esse exemplo para nós de gente importante, que lidou com a adversidade, com críticas pesadas, mas não tratou à altura, antes tratou com o amor de Jesus. Pastor, esse homem que lidou com as adversidades, soube aproximar pessoas e por conta de princípios e perseverança enfrentou até os que feriram com amor. Acho interessante, no verso aqui ele fala: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E ele põe assim, que isto não lhes seja imputado, é o exemplo de Jesus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Óbvio, são pessoas que estão distantes, que o feriram, mas esse princípio está presente ali, Esse homem chega nesse final da carreira e fala assim: agora me resta a coroa, aguardo a coroa. A lição vai tratar aqui, vai apresentar uma frase aqui, ele caminhava com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade, e essa é a nossa última questão, a quarta questão aqui: de que forma a partida de Paulo nos ensina a encarar a morte, mesmo na morte, mesmo diante da morte, mesmo em face da morte. Esse homem ainda mantém um olhar diferenciado para a vida, para a morte que ele vai enfrentar, e essa paz de coração, O que a gente aprende dessas duas frases, Caminhava com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade, e também agora me está reservada a coroa que o juiz vai me dar naquele dia. Quando a gente olha para esta frase, Júnior, podemos até pensar assim, dá a impressão que a vida cristã é uma vida que a gente vive mais alheio aos problemas
do cotidiano, dos relacionamentos, da vida em família, dos problemas na comunidade cristã. Então eu estou com os pés aqui, mas a cabeça está aérea, não é? O que nós vemos em Paulo não é uma ideia de estar aéreo. É um sujeito que compreendeu que ele não vive para o presente e para o futuro. Ele vive no presente e viverá no futuro, mas ele não vive para isso. Quem vive para o presente e para o futuro é o mundo. O mundo consegue enxergar o futuro. É por isso que estamos preparando o futuro do nosso filho, o futuro da nossa família, garantindo a nossa aposentadoria, garantindo... Tudo isso é legítimo. Só que os filhos de Deus que receberam a revelação do Evangelho não vivem mais para o presente e para o futuro. Eles vivem para a eternidade. E eu acho que é isso que Paulo está dizendo nessa retrospectiva, e a lição vai trazer isso. Olha, os pés estão na terra, ou seja, nós caminhamos aqui, mas eu enxerguei, eu vi pelos olhos da fé a eternidade, eu conheço o Evangelho de Jesus, eu fui chamado para isso. Então, tudo que eu vivo aqui é por conta de lá, né? Eu sei, eu tenho um propósito. Olha, é isso aqui. É isso que define isso. Não é isso aqui que define lá. Então, como eu enxerguei o Evangelho, é o Evangelho que define a minha caminhada. Os meus pés hoje são orientados pelo Evangelho, com todos os problemas. Uhum. E tem problema na família, não tem? Uhum. E tem problema na igreja. E tem problema de natureza financeira, por exemplo, relacional, etc. Agora, nós caminhamos por conta desse negócio aqui. Quando Jesus fala, vem o teu reino, Senhor. Seja aqui como é lá. Irmãos, nós caminhamos com os pés aqui, mas os pés já são adestrados pela eternidade. A nossa fala é disciplinada pela eternidade. Tudo que a gente faz aqui é pela eternidade. E eu me lembrei quando passava por esta pergunta, Júnior, no estudo da lição, daquela galeria dos heróis da fé, uhum. Hebreus capítulo 11. Uhum. Hebreus capítulo 11. Nós temos ali pelo menos 16, dependendo da tradução bíblica, não é? Ou 17 frases pela fé. Pela fé. E nós vamos observar também o complemento da frase, andaram com Deus. Então, todos eles, o escritor de Hebreus vai dizer, todos eles andaram com Deus. Andaram com Deus. Agora, esse andar terreno não definiu o final da vida deles. O que definiu foi a eternidade. E o finalzinho do capítulo 11 vai dizer assim, o 39 e o 40, olha, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nessa existência, a recompensa não está aqui. Nós caminhamos por causa da eternidade, mas nós não recebemos a recompensa plena aqui. Deus havia planejado algo melhor. Então, eles caminharam aqui, eu gosto sempre da frase, fé para viver e morrer. Eles tiveram fé para viver e para morrer, com os olhos lá. O senhor falava, pastor Ademilson, eu de novo voltei aqui em 1 Coríntios capítulo 15, porque aqui em 2 Timóteo, ele está na prática, né? Chegando nos seus últimos dias, sabendo que a morte se aproxima. Em 1 Coríntios 15, ele constrói de uma forma mais conceitual, né? A ideia da morte, da ressurreição, do valor da eternidade, né? E é sempre interessante perceber que o último verso é também um famoso verso, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Parece que ele mudou de assunto, né? Mas com essa explicação hoje, agora, dessa questão número 4, cumprir a missão sob a perspectiva da eternidade nunca é vão, né? Como se ele, para usar as palavras aí do Heaven Hill, é como se ele aqui rasgasse, né? E olha, vale a pena, não desista do trabalho, não desista da missão, porque no Senhor isso não é vão, não termina aqui, avança para muito lá na frente. Eu tô vendo, e ele fala para Timóteo, fala aqui, já estava presente nesse Paulo, aqui em Corinto, no meio do seu ministério, e está presente lá no final também, essa mesma perspectiva de que a morte não é o fim, né? Ela em Cristo, a esperança ultrapassa a morte, né? Entender o Evangelho, eu acho que é uma das coisas mais profundas, é simples e profundo ao mesmo tempo.
Porque tudo faz sentido no Evangelho. Tudo faz sentido no Evangelho. Nós estamos aqui por causa do Evangelho. E se a gente sofre, o sofrimento só é permitido pela vontade de Deus. É Deus que está por trás de todo esse negócio. Até a morte ela é vencida pelo poder do Evangelho. Quando eu compreendo o Evangelho, as circunstâncias que envolvem a minha vida, sejam de natureza física, uma enfermidade, natureza emocional, depressão, síndromes e mais síndrome de burnout, etc, etc. Relacionais, tudo isso não tem o peso que tem quando eu tenho o olhar da eternidade. Eu pergunto assim, olha, Júnior, você tem problemas, você tem um problema agora. Se você pudesse olhar para a câmera e dizer para os irmãos, eu diria assim, olha, irmãos, eu estou com este problema, este e este. E eles são problemas reais e problemas que fazem sentido para você. Entende? Para mim, são outros problemas, para você eles fazem sentido. O quê? Se eu perguntar ao Júnior assim, olha, na linha do tempo, vamos colocar na linha da eternidade, daqui a 1000 anos, qual é o sentido, qual é o peso que esses problemas têm? Mas é zero. Zero. Uhum. Então, quando eu olho com os olhos da eternidade, os problemas perdem a potencialidade que têm. Todas as vezes que eu olho para a vida terrena, os problemas ganham proporções gigantes. E aí nós encontramos no Evangelho um modo de vida, irmãos, de enxergar com os olhos do Espírito, de enxergar com os olhos do Evangelho. É isso que nós vamos receber a orientação de Jesus, inclusive. Jesus vai dizer que nós enxergamos o mundo com os olhos do Espírito, ele vai dizer em João. É o Espírito que habita em nós que vai nos dar esse novo olhar. Aí sim, os problemas vão abater a gente, mas os nossos olhos estão na eternidade. Sejam quais forem os problemas que nós estivermos atravessando, nós venceremos. Por quê? Porque o Evangelho faz sentido para nós. Se Deus permitiu, Deus nos dará livramento. E o próprio apóstolo vai dizer isso, né? Eu acho que é no finalzinho lá no verso 18, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ora, os dias estão contados, Júnior. Sim. Esse grande missiólogo está com a vida, os dias contados, as horas contadas, né? Ele diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ele poderia estar amargurado, porque ele está numa das prisões mais difíceis do centro de Roma. Mais difíceis. Até hoje é um monumento a prisão onde Paulo estava. Ele está num lugar dificílimo, mas ele diz assim, olha, a ele seja a glória para todos sempre. Quem é glorificado na prisão? Deus. Quem é glorificado na morte? Deus. Quem é glorificado na enfermidade? Deus. Quem é glorificado na falta de recursos financeiros? Deus. Deus, irmãos. Deus. O que move a nossa vida são mãos eternas que conduzem a nossa história. Não são as circunstâncias da vida. Sim, sofremos. Sofremos com falta de recursos, com a perda de ente querido, sofremos, mas essas coisas não definem o que Deus traçou para nós. O que define é um propósito eterno. E quando a gente é definido por esse propósito eterno, a gente pode com humildade dizer como Paulo, olha, eu estou combatendo o combate, eu vou encerrar a carreira, mas eu vou guardar a fé no Senhor Jesus. Eu acho que é bem isso. Nós caminhamos para a redenção, irmãos. Nós não caminhamos para o caos. Amém. Olha, a gente está encerrando não só essa lição, mas a série, pastor. Essa série nos propôs assumir compromissos para hoje. E agora eu acho que esse hoje ganha uma outra perspectiva a partir da sua fala, além da frase aqui, né? A gente não vive para hoje. Hoje eu aprendi, você deve ter aprendido aí na sua casa, a gente não vive para hoje, nem para amanhã. A gente vive para a eternidade. Os dois compromissos que estão aqui, ó, a igreja no modo missão, diante dessa esperança, vive com confiança. A igreja em modo missão, diante da esperança segura, proclama com urgência. Pastor, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa e dessa série de estudos. São 12 estudos que a gente conversou sobre o modo missão. Eu penso que aquela nossa conversa lá no início, dos comentários do Instagram, muitas pessoas percebem a importância, o quanto esse estudo foi relevante. Eu queria que nessa sua palavra final, antes da gente orar, a gente deixasse uma palavra para quem nos acompanha, a partir da sua palavra, daquilo que Deus colocar no seu coração,
porque eu penso que o nosso grande desafio é que não seja só um estudo relevante, um novo ensinamento que a gente aprendeu e nos faz ver a igreja com outros olhos, mas que essa visão nos leve a agir como igreja no modo missão. Assuma esse compromisso, e aí eu vou mudar aqui o editor da lição, assuma esse compromisso para a eternidade, não só para hoje, para viver hoje com esse olho na eternidade, para viver a igreja no modo missão. Deixa a sua palavra aí no final dessa série de 12 estudos para todos os que nos acompanham. Anos atrás eu li um livro sobre o envio de um evangelista, de um missionário para a Índia. Ele não falava o idioma e a missão resolveu enviá-lo. E ele ficou muito doente. Assim que ele chegou à Índia, ele ficou muito doente, hospitais precários. Ele foi levado ao hospital, ficou internado por um bom tempo. E ele mandou imprimir folhetos evangelísticos. Muitos doentes em macas e camas, e ele saía, todos os dias ele entregava o folheto para o pessoal que estava ali na ala hospitalar, e ele percebia que as pessoas não estavam lendo o folheto, estavam lendo. E ele percebeu que tinha um senhor no mesmo quarto que ele, muitos outros, que tinha dificuldade de ir ao banheiro de madrugada. E ele percebeu, isso tem muitos anos, tem talvez ali um século, ele conta a história que ele percebeu que a pessoa que cuidava da ala ficava extremamente chateada. Por quê? Porque o sujeito precisava de ir ao banheiro e não conseguia ir. Então, todos os dias, aquele senhorzinho amanhecia chorando e levava uma bronca, todos os dias, uma bronca severa. Ele, então, um dia, ele percebeu que a bronca é porque o senhor não conseguia ir ao banheiro. Ele levantou de madrugada, ao invés de entregar o folheto. Ele segurou no braço do senhor, o senhor apoiou aqui, e ele perguntou: você quer ir ao banheiro? Quero, eu não tenho forças, então eu te levo. Ele levou ao banheiro. Voltou, colocou o senhor no mesmo lugar e voltou para a cama dele. E dormiu. Eram umas 3 da manhã. Ele conta, Júnior, que quando amanheceu o dia, exatamente 6 da manhã, na mesinha dele tinha uma xícara de chá e um pão. E ele não sabia quem colocou. Ele comeu. Veio um outro enfermo que estava em recuperação e disse assim: olha, você é missionário, não é? Sou. Eu tenho visto o seu comportamento. Todos os dias você entrega o folheto para a gente, mas não faz sentido. Agora, nesta madrugada você evangelizou. Quando você pegou esse senhor que ninguém tinha coragem de fazer o que você fez, firmou no seu ombro, levou ao banheiro, trouxe de volta. A primeira vez que ele não leva bronca é nesse dia. Então hoje eu dei o meu café para você como sinal de que eu aceito a sua mensagem. E a partir dali diz que ele ganhou toda a ala para Jesus com um exemplo. Uhum. O que eu diria então, a partir dessa história? Tem pessoas que têm o dom, o conjunto de dons de Efésios 4:11, contempla o evangelista. Então, assim, ela evangeliza, ela fala, ela tem facilidade, ela estabelece vínculos fortíssimos, enfim, ela consegue evangelizar. Mas pode ser que eu esteja falando agora para um irmão, para uma irmã, que no conjunto de dons não tem o evangelismo. Agora, a mensagem bíblica, especialmente a mensagem de Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem querigmática. É uma mensagem querigmática, ou seja, você proclama, você fala a mensagem. Mas ela também martírica. É uma mensagem que você testemunha até mesmo com o sofrimento, até mesmo com a morte. O que eu quero dizer é que se você não tem a habilidade de um evangelista, você pode testemunhar com a sua vida, oferecendo o ombro para alguém segurar, quem sabe? Quem sabe, ajudando alguém, um vizinho, uma vizinha de apartamento, ou da casa onde você reside, ou no trabalho, ou na faculdade, ou um parente. Sabe o que as pessoas precisam hoje? De contar as suas histórias. As pessoas precisam de abrir o coração para alguém. Talvez você não tenha o dom de evangelista, de Efésios 4:11, mas você tem o evangelho. Quem tem o evangelho oferece o ombro. Ofereça o ombro. Ofereça o prato. Ofereça a mesa. Ofereça a mão, cumprimente, abrace. Sabe o que vai acontecer?
As pessoas vão contar a vida delas para você. E depois que elas contarem na faculdade ou no trabalho a vida delas para você, elas vão dizer, invariavelmente elas vão perguntar assim, e você? Ou, o que aconteceu na sua vida? Aí você pode contar assim, olha, eu sou uma pessoa muito importante porque eu fiz a faculdade X, Y. Ou você pode entender o evangelho, porque essa pergunta vai chegar para você, porque é o Espírito abrindo uma janela para a evangelização. A pessoa vai dizer, e você, Júnior? Você vai dizer para ela assim, olha, de fato, eu era assim, 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 mas Jesus entrou na minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, as coisas mudaram, as coisas foram transformadas. E ouse no final dizer à pessoa, se você tiver oportunidade, você não quer receber esse Jesus também que transformou a minha vida? Olha, depois de dias conversando com um colega de trabalho, Júnior, olha, é quase impossível ela não falar assim, olha, eu aceito esse Cristo na minha vida, ou eu aceito a oração, eu aceito a intercessão. Quem sabe nessa semana, no final da nossa lição bíblica, assim, um exemplo prático, você vai almoçar com 3 pessoas diferentes essa semana no teu trabalho. 3 pessoas. Você almoça sempre com a mesma pessoa. Você vai almoçar com 3 diferentes e uma delas não é evangélica. Você vai convidar para almoçar. Posso almoçar com você? E aí você compartilha alguma coisa ou pergunta como você está. Se você fizer uma pergunta, a pessoa vai conversar ou vai responder, porque as pessoas precisam falar. Quem sabe, basta um passo teu. Você não é o evangelista, não. Mas você tem o evangelho. Quem tem o evangelho testemunha com a vida, com o exemplo, testemunha com o jeito cristão de ser. As pessoas vão perguntar a razão da sua esperança. E você vai dizer o quê? Ah, que eu torço para o time tal, ou o carro de Fórmula 1 tal é melhor, ou a equipe. Não. Esquece, irmão. Isso é coisa de gente que está pensando aqui. Você vai dizer assim, olha, é porque eu fui escravo no Egito, como diz o povo de Israel, né? Ah, quando você estiver lá na terra de Canaã, e pelos anos adiante te perguntar, você vai dizer, porque nós fomos escravos na terra do Egito, e o Senhor nos tirou de lá com braços fortes, diz Deuteronômio, do forno de Faraó. Então é isso que nós vamos falar. Um dia nós éramos assim, gente, olha, um dia a minha vida era desse jeito, mas entrou Cristo Jesus. E quando entra Cristo Jesus na minha vida, todas as coisas são modificadas. Os meus filhos vivem para a eternidade. A minha esposa vive para a eternidade. Eu vivo para a eternidade. Aqueles que estão próximos a mim vivem para a eternidade. Quando o evangelho entra no coração dessa pessoa, meu irmão, o número de salvos aumenta na sua igreja local. Eu acho que Deus quer usar a sua boca, os seus pés, o seu rosto. Você é rosto de Jesus aí na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro, na sua faculdade. Onde o Senhor te semeou, você vai frutificar em nome de Jesus. Eu creio que Deus está levantando um exército de discípulos e discípulas dele, Júnior, no Brasil e no mundo, na Igreja da Promessa, para a gente proclamar o evangelho nesse tempo. Eu estou entusiasmado com isso. Eu oro todos os dias praticamente para que o Espírito sopre poderosamente sobre a Igreja da Promessa e traga sobre nós um renovo pela palavra, onde nós vamos discipular pessoas e elas vão olhar para Jesus e vão conformar nas suas vidas ao caráter de Jesus por obra do Espírito. Amém, amém. Pastor, finalizando esse estudo, por favor, conduza para a gente uma oração para encerrarmos o estudo dessa série de lições. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa série de lições bíblicas, pelos escritores e escritoras, pela editora que o Senhor levantou nessa igreja para oferecer material de qualidade, pelos professores e professoras de escola bíblica, pelos pastores que ajudam, meu Deus, no discipulado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque tudo que nós fizemos aqui foi uma obra humana. Nós organizamos as lições, editamos, treinamos professores. Agora, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que use espiritualmente esse conteúdo para trazer transformação. Primeiro, na vida da Igreja da Promessa. Nós precisamos de um mover sobrenatural para a missão. Precisamos disso, Senhor. Em nome de Jesus, mova a Igreja Adventista da Promessa para a missão. Pai, eu peço também que o Senhor dirija agora, dê direção agora para os irmãos e irmãs. Ajude os irmãos nas igrejas locais,
os pastores das igrejas locais, os ministérios que nós temos nas igrejas, jovens, mulheres, crianças, para que tudo possa convergir para a proclamação do Evangelho, seja pelo exemplo, ou pela proclamação, ou mesmo pelo martírio. Nós queremos proclamar o Evangelho até que o Senhor Jesus volte. Ajude esta igreja, ajude os membros desta igreja. Eu oro, Pai, eu busco, Pai, eu me amparo na cruz do Salvador, na cruz do Redentor, nos méritos de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Faça da Igreja Adventista da Promessa uma igreja que contribui para a proclamação do Evangelho nesse tempo do fim. Eu oro em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Deomilson. Obrigado você que está em casa, mais uma vez aqui com a gente. Como dissemos, chegamos ao final, mas semana que vem, tá aqui já, na minha mão, material novo. Nós estudaremos grandes questões sobre a dor e o sofrimento, com esse tema aqui, quando a vida fica difícil. A partir da semana que vem, nós entramos nessa nova série de estudos. Se você ainda não adquiriu essa lição, fale aí na sua igreja local, procure a Editora Promessa para você acompanhar essa nova série aí na sua igreja local e também aqui na Escola Bíblica Especial. Então é isso, até lá, até semana que vem. Que Deus te abençoe, independente dos próximos estudos. Fica aqui o desafio, viva no modo missão. Deus te abençoe.